Esse debate nosso que eu faltei na semana passada... O que aconteceu? A votação derrubaram o IOF, só isso. Se eu não tivesse lá, tivesse aqui contigo... Ué, mas caiu, se tivesse aqui, tinha caído também. Pelo menos ia cair também, que a gente perdeu. Curapica está se afogando em um vazio indescritível. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Mas, Eu ia perder do mesmo jeito. Mas pelo menos- Podia ter vindo. Atrapalhou nossa agenda, né, cara? Ia cair, você foi Mas lá, nada não adiantou acontece por nada. acaso. se perdeu. imagina se eu derrubasse o IOF com o e Lindbergh. disseram onde estava o líder do PT. Tá lá no aqui, Vilela. Tá... Porra. Pode crer. Porra, com o Lindbergh, Aí iam dizer mais, perdendo tempo com quem? com o Lindbergh lá, eles perderam com 388 votos, imagina assim. Porra. Você vê o seguinte, a gente tem que pensar uma reforma do Estado mais profunda. Concordo. Mas a confusão é muito grande, tá? Todo dia acontece algo novo. Olha, nós temos 800 bilhões de gastos tributários. São empresas que, de uma forma ou outra, conseguiram, no parlamento, desonerações, não pagam impostos. O que é que o governo está propondo? Vamos cortar linear 10%. Quando o governo apresenta tudo isso, houve uma grita. A grita do andar de cima. O cara que mora na cobertura tem que pagar o condomínio. Você acabou de falar, de alguma maneira esses empresários conseguiram esses privilégios porque tem poder de lobby no Congresso. O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. Eita lapada do carro. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como a Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento, que agora o PT diz combater. Foi, mas quem inventou foi a Dilma. Quem criou foi a Dilma. Quem enviou o projeto para o Congresso Nacional dessa desoneração desses setores foi Dilma Rousseff. Então, quando você fala dos 800 bilhões, parece que são os 800 bilhões que saem do bolso do pobre e vai pro rico. Eu falei para os seus dois maiores não são para super ricos. Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente tá falando dos mais pobres. A gente tá falando de pequenas, médias empresas. A gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução no imposto de renda com saúde e dedução no imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média que já paga dobrado, porque a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio. Nós vamos ter então uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para saúde, para educação, para classe média. Isso não é super rico. Esses são os dois maiores gastos tributários. Se for para enfrentar privilégio de grande, eu enfrento, mas não é esse o histórico do PT. Agora, Kim, você não falou aqui dos bancos. Você não falou das bets, que é outra parte do projeto. Você é contra aumentar a medida provisória que aumenta a taxação de bets? Taxação dos bancos? Você pode estar certo que esse cuidado a gente vai ter. Tô sabendo, vai. A gente não quer atingir classe média. A gente não quer prejudicar quem faz trabalho social, né? Quando o relator foi indicado, esse cuidado a gente vai ter. Porque a gente acha que esse momento é o momento de fazer uma justiça. Eu vou responder muito rapidamente o que ele me perguntou, dizendo que em relação a Bet, não tenho nada contra, né? Pode fazer a tributação. Em relação a banco, não vai mudar nada. Por quê? Se a gente mantém o oligopólio dos bancos, como sempre existiu, e inclusive os presidentes de Banco Central indicados durante os governos petistas sempre mantiveram o mesmo oligopólio bancário, desde Lula 1 até hoje. E lembrando também, né, Lindbergh, você tá falando aqui sobre privilégios, sobre os super ricos, sobre os banqueiros, mas Lula lá atrás colocou o Meirelles de presidente do Banco Central. Por favor, me ajuda. Né? Um banqueiro, um representante do sistema financeiro. Então, se você aumenta o tributo sobre os bancos, sem você quebrar o oligopólio, o banco simplesmente vai repassar isso para a taxa de juros. Hoje, não é à toa que o pobre paga 400% na taxa de juros no cartão de crédito rotativo. Por quê? Porque não tem concorrência. O banco cobra quanto quer. Eles combinam entre si com a anuência do Banco Central. Aliás, o Banco Central hoje, sob Galípolo, indicado por Lula, autoriza, não vê problema
no Banco de Brasília, no BRB, comprar o Banco Master, que tá cheio de pilantragem de maracutaia lá dentro, comprando título podre, precatório, empresa em recuperação judicial, e aí a gente utilizando o dinheiro público do Banco de Brasília para cobrir o rombo, né, da roubalheira que foi feita no Banco Master, e o presidente do Banco Central, indicado por um petista, então deveria ser um cara que ia enfrentar o mercado financeiro, devia ser aquele cara que ia enfrentar os ricos, ia enfrentar os bancos. Afinal, o Lula reclamava do Campos Neto, dizendo que ele era representante dos bancos, dos ricos, etc. Indicou o Galípolo, agora até você critica o Galípolo. Agora diz que ele tá adotando a mesma política do Campos Neto, mas e aí? Não foi o Lula que nomeou? O Lula nomeou errado? Nomeou mal? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Lindbergh. Dentro da sua lógica de cortar privilégio, dentro da sua lógica de fazer um enfrentamento aos ricos, o PT, na legislatura passada, votou a favor do aumento do salário de deputado, senador, presidente e ministro. Deputado, senador, presidente e ministro já faz parte do 1% mais rico da população. Você acha que faz sentido falar em combate a privilégio, combate a mais rico, e aumentar o próprio salário de deputado, aumentar o próprio salário de senador, aumentar o salário do presidente da República? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recentemente foi votado o aumento do número de deputados. Não só mais gasto, como também mais uma distorção na representatividade. Principalmente eu que represento o estado de São Paulo, ficou mais diluído, a gente tem mais povo e menos deputado que outros estados. E o PT votou, na sua maioria, acho que você votou também a favor, de aumentar o número de deputados, né? E aumentando os gastos. O Lula publicou a medida provisória, beneficiando a Âmbar, que é a empresa de energia dos irmãos Batista, tirando 2 bilhões de reais do dinheiro do pagador de imposto pobre e passando para o bolso do bilionário dos irmãos Batistas. Taxa das blusinhas, cobrou 20% dos mais pobres, né? 88% de quem comprava online é de baixa renda, por causa do lobby do velho da Havan, da Magazine Luiza, das Americanas, né? Então, o Lula atendeu o velho da Havan, a Haddad atendeu o velho da Havan. Como tá com o velho da Havan agora? Como a gente pode falar de taxar pobre e mandar bilhão pra quem já é bilionário e falar em combater os super ricos? Quero fazer essa pergunta pro Lindbergh. Colocamos novamente e pautamos o projeto dos super salários, que é um ponto que pode ter unidade lá dentro, porque, gente, tem desembargador ganhando 300, 400 mil reais. Essa é a realidade. Qual é o teto do super salário? O salário do ministro Supremo. Tinha um projeto que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, e, sinceramente, é meio vergonhoso, porque eles estão dizendo o seguinte: o teto, em vez de ser 46 mil, pode ser 46 mil, e mais 46 mil de penduricalhos, que dá 92 mil reais. Então a gente está pautando o projeto do PT para o governo, para ser votado agora nesse bolo, a questão do super salário. Nós temos que enfrentar isso. Vilela é um lobby muito grande. Chega na hora lá, em 2 dias, quando o governo apresentou, o Haddad apresentou, lobby do Ministério Público, lobby do Poder Judiciário. Então eu acho que esses pontos aqui são pontos importantes de combate aos privilégios. Vou falar das blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Contra. E mentira da turma bolsonarista, que estava tendo lobby lá dentro com o velho da van e a turma para votar aquilo. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento, que queriam colocar 60%, o parlamento votou. Você sabe que, você pode até dizer, o presidente podia ter vetado, podia, mas seria uma crise política. O Lula resistiu o tempo inteiro. Eu digo mais, o Lula e a própria Janja, a primeira-dama, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Mentiroso! O Lula contra o tempo inteiro. Eu acompanhei isso. Aí de última hora disseram, cai de 60% para 20%, impuseram ali. Impuseram um acordo. Foi patrocinado e dirigido pela Câmara, pelo presidente da época. Foi isso que aconteceu. O Lula protestou contra isso o tempo todo. Essa é que é a verdade. E deixa eu te contar em relação à questão dos deputados. Todo mundo votou pelos seus estados. Votamos. Só que naquele momento, de lá para cá, houve uma mudança na conjuntura muito grande. O debate que está colocado no país agora é quem vai pagar a conta por essa crise que apareceu aí agora. Se são os mais ricos ou o que vocês defendem. Porque eu quero perguntar se o Kim defende tirar os pisos constitucionais de saúde e educação. Eu quero te perguntar, Kim, também, se você é a favor de desvincular o salário mínimo da Previdência, ou seja, que o aposentado pague menos, ganhe menos do que um salário mínimo. Você entende, Vilela? A discussão aqui é quem vai pagar a conta. Então, esse é o debate que está colocado para o país. E eu vejo uma reação muito grande do Congresso, sim. Porque nessa hora, ninguém quer mexer em nada. Ninguém quer abrir mão dos benefícios tributários. Desembargador não quer mexer no super salário. Ninguém. E aí?
Então, é em cima desse debate que eu te pergunto, qual é a saída? A saída que o mercado oferece é essa, é tirar dos pobres. Primeiro ponto, sou sim a favor de desvincular piso de saúde e de educação. E não é para investir menos em saúde e investir menos em educação. Nenhum país europeu, Estados Unidos, Japão, nenhum deles tem piso constitucional de saúde e educação. Todos eles têm saúde e educação melhor do que o Brasil. Esse modelo institucional é um fracasso. E é um fracasso porque não dá flexibilidade para o gestor governar como ele precisa governar. Aí você tá me falando, mas se não tiver piso, o político não vai investir nada, o presidente não vai investir nada, o governador, o prefeito não vai investir nada em saúde e educação. Não existe vinculação constitucional para assistência social. Não existe vinculação constitucional para Bolsa Família, por exemplo. E a assistência social foi um dos investimentos que mais aumentaram nas últimas décadas. Assim, em 10 vezes mais do que a gente via nas últimas décadas, e não tem vinculação para isso. Como é que você soluciona o problema, por exemplo, de em 2026 a gente ter mais idosos do que jovens, com piso da educação e com piso da saúde, com a realidade de 5 mil municípios diferentes, em que tem município que tem pessoas mais idosas que precisam investir mais em saúde e menos em educação porque não tem mais aluno. Essa é uma questão de governança, não é de tirar dinheiro do pobre para passar para o rico. É política pública para o pobre mudando de acordo com a prioridade do gestor. E para fechar, eu quero colocar o seguinte. Não foi respondido também, você falou sobre teto, sobre privilégio, mas do fato do PT inteiro ter votado na legislatura passada em aumentar o teto, em aumentar o salário dos ministros do Supremo, em aumentar o salário dos deputados, em aumentar o salário dos senadores, em aumentar o salário do presidente da República, em aumentar o salário do Procurador-Geral da República. Você acha que cerca de 36 mil reais era um salário baixo, era um salário incompatível com a função de um parlamentar, precisava aumentar para 46 mil reais? Você que está falando do enfrentamento aos mais ricos, a elite pública também é elite, assim como a elite privada, e precisa ter seus privilégios enfrentados, inclusive a elite política. Veja só, o Brasil dessas desigualdades. Aí vamos lá, 800 bi de benefícios tributários, isenções de todo tipo. Nós temos pagamento de juros, algo em torno de 900 bilhões. Então, cheio de problema no andar de cima. Qual é a proposta deles? Isentar os ricos, porque você foi contra a taxação dos fundos exclusivos. Então, o cara que ganha 100 milhões, ele pode ter um dinheiro num fundo e não paga nada. E o gari tem que pagar. Aí corta de onde? Corta de saúde, de educação. A saúde e a educação brasileira tem que melhorar muito. No governo do Temer, quando fizeram o teto de gasto no governo do Bolsonaro, foi uma queda muito grande, foi uma coisa que o Lula recuperou. Então, Kim, nesse aspecto aqui, é preciso a gente saber que lá está. Você faz o discurso correto em relação a privilégios do funcionalismo, que eu concordo, mas parece uma defesa grande das elites brasileiras, como se pudessem ter privilégios. E os trabalhadores pagando a conta. E vão ter menos saúde e educação? Segunda pergunta, Kim. 3 minutos para fazer a pergunta e algum comentário que queira fazer. Vamos lá, primeiro ponto, fundo exclusivo. É mentira, Lindbergh, que fundo exclusivo não pagava imposto. Pagava na realização. Só na saída. Exatamente. E os outros têm um come cota. Na saída. O que significa isso? Justamente para você. Ou seja, Você deixa tem 10 anos parado lá que você não Exato. Você não, paga. se você não sacou o dinheiro, Tá. se você não pegou aquilo que o seu investimento rendeu, você não paga, porque afinal de contas não tá indo pro seu patrimônio. Tá lá ainda parado, você não realizou o lucro. Tirou. E isso, Lindbergh, é assim no mundo desenvolvido todo. Não, tem cotas, no de mundo, 6 é meses. assim no mundo desenvolvido todo. Por isso, inclusive, qual que foi o efeito prático? Qual que Devia foi... ser assim para professor da rede municipal. Qual que foi... Só quando se aposentasse ele ia pagar o imposto. Tem vários... Tem uma aposentadoria. Tem vários investimentos, inclusive previdenciários, que a professora faz e que ela só paga na realização, né? E aqui eu não estou fazendo defesa de rico, de bilionário. O que eu estou fazendo a defesa é do Brasil, do sujeito não tirar o dinheiro daqui, que foi o que aconteceu. Porque essa tributação não tem no Paraguai, não tem no Uruguai, essa tributação não tem no Chile, e os investimentos dos fundos exclusivos foram para lá. A gente perdeu dinheiro com isso, Lindbergh. Não trouxe benefício nenhum pra gente. Verifique com o Ministério da Fazenda, pergunte pro Haddad quanto é que foi arrecadado com isso dos fundos exclusivos. No momento que saiu a notícia, todo mundo tirou. Todo mundo deixou de fazer investimento no Brasil. Então não adiantou absolutamente nada. Outro ponto, você falou, olha, quando o Temer colocou o teto, foi um desastre para a saúde e para a educação. Eu lembro que colocavam como a PEC do apocalipse, né? Com o teto de gastos, a mortalidade infantil diminuiu, o indicador de saúde, e o IDEB cresceu acima dos governos petistas. Então não teve desastre de saúde e de educação, não. Pelo contrário. O Haddad, quando foi ministro da Educação, teve a capacidade de quadruplicar o gasto com a educação e entregar a gente no ranking do PISA pior do que ele pegou. Ele entregou um monte de colégio técnico, um monte de universidade. E a avaliação? Quanto que o aluno está aprendendo de português, matemática, ciência? Pior no PISA do que ele pegou. Aí veio o teto de gastos e a gente cresceu no IDEB. Então qual que é a desculpa de que é a política de destruir
de destruir política pública, de destruir educação, de destruir saúde. Você ter teto de gastos, alguns com um pouco mais de gasto real, alguns com um pouco menos de gasto real, com um pouco menos de gasto real, é política no mundo desenvolvido inteiro, que tem saúde, educação e segurança melhor do que a nossa. E não tem o nosso arranjo fracassou, Lindbergh. Não é à toa que a gente está atrasado, que a gente ficou para trás de outros países que estavam no mesmo estado que a gente. Olha quando a gente estava 40 anos atrás, olha onde estava a Coreia do Sul estava atrás da gente. Sobre privilégio tributário para rico. Quando o Lula 1 pega o país, era de 2% do PIB. Quando Dilma entrega em 2015, vai para 6,7% do PIB. Então quem triplicou o privilégio tributário para rico, para bilionário, foram os governos petistas. E não foi iniciativa do Congresso Nacional não, viu? Todo o privilégio, todo o benefício tributário veio de iniciativa do executivo ou de parlamentar da base do governo. Vamos lá. Ah, mas Lula 3 é diferente, você pode me dizer. 2024 teve um destaque do PSOL para reduzir privilégio tributário. Eu tava lá, PLP 210, um destaque no PLP 210. O PT todo foi contra, unânime, em não poder fazer esse corte de privilégio tributário já em 2024. Outro ponto. Mais uma vez reforço, foi Dilma que criou os privilégios na Folha, né? Na renúncia na Folha, inclusive para a Rede Globo. E como é que você justifica a Dona Maria, lá, manicúria do salão de beleza, pagar o tributo na Folha e a Rede Globo não pagar? Quando você falou, mas é momento econômico. Em que momento econômico isso é bom, Lindbergh? Nunca isso é bom. Gostou do vídeo? Inscreva-se e não esqueça de se inscrever no canal do MB Live TV e no Cortes do MBL. Nos ajude também a continuar nosso trabalho se tornando membro do canal. Custa quase nada para você, apenas R$ 4,99, mas custou absolutamente tudo para mim que fiquei boas horas editando esse vídeo. Até o próximo vídeo!